Olá, criançada do Chácara Kids, tudo bem com vocês? Olha que coisa boa, já estamos começando um novo mês, com um novo tema, ó, vocês podem ver aqui, né? Tem uma imagem, você gosta de quebra-cabeça? Ah, eu adoro quebra-cabeça, acho quebra-cabeça divertido, desafiador, e às vezes deixa a gente com o cérebro pegando fogo, né? Porque você vê aquelas pecinhas e aí você quer juntar e a gente fica com uma pressa, né? Uma ansiedade de montar rápido e coloca a peça errada, quer dizer. Mas, interessante isso, né? Mesmo que a gente veja aquele quebra-cabeças todo desmontado, aquele monte de peças, imagina, quebra-cabeça de 500 peças, nossa vida! Você vê tudo aquilo ali, mas você sabe que no final vai ter uma linda imagem que você conseguiu montar. E isso me lembra que esse mês a gente vai aprender sobre esperança. E olha que legal o que a gente vai aprender sobre esperança. Guarda essa frase, garotinho e garotinha. Esperança é acreditar que algo bom pode vir de algo ruim. Como assim, tio Enéas? Imagina aquela situação que você não está entendendo direito, que está meio difícil, que você está triste, mas se você tem esperança, você sabe que mesmo nessa situação ruim, Deus é capaz de transformar aquilo em algo bom depois. Sim, exatamente isso. Então, na nossa história de hoje, a gente vai ver isso. Mas antes da história, a gente vai ver o versículo. Pela primeira vez nesse mês, é o versículo que a gente vai decorar. E aí, esse versículo está lá em João, no livro de João, no capítulo 16, versículo 33. É somente a segunda parte. Eu vou ler aqui para vocês na versão NVI. E ele diz assim, olha que bacana esse versículo, eu adoro ele. É o próprio Jesus falando isso. Olha o que Jesus falou. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. João 16, 33. Aflições, o que é isso? Aflição é uma situação que deixa a gente angustiado, com medo, aflito, né? A gente não fica muito legal. E aí Jesus está dizendo que na nossa vida a gente vai passar por situações que vão deixar a gente assim, né? Estressado, triste, chateado, aflito. Mas ele diz assim, tenham ânimo, eu venci o mundo. Então a gente tem que lembrar que a nossa esperança é o quê? Que Deus é capaz de fazer coisas boas, mesmo que a situação não esteja boa. Lembra disso? Muito bem, então vamos lá. Na nossa história de hoje, o nosso personagem central é Jesus. A gente sabe que Jesus tinha a casa dele lá, né? Mas a missão de Jesus era o quê? Andar para todo lado, ele ia de cidade em cidade, falando sobre o amor de Deus para as pessoas e falando que ele era o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Então, na verdade, ele não voltava para casa todos os dias, né? Porque ele ficava viajando. E aí, em vários lugares onde ele ia e aonde ele voltava, ele ficava na casa de certas pessoas que o recebiam e os amigos dele também. E lá numa cidade chamada Betânia, que era uma cidade que ficava muito perto de Jerusalém, Jesus ficava na casa de uns amigos dele que são 3 irmãos, chamados Lázaro, Maria e Marta. E olha, na Bíblia a gente lê que Jesus amava Maria, Marta e Lázaro profundamente, ele gostava muito deles e eles também amavam Jesus. Muito bem, um dia, né, Jesus estava lá na cidade de Betânia e em Jerusalém, que era bem pertinho, né?
E garotinho, o negócio não ficou bom não, sabe? Porque Jesus estava ensinando as pessoas, né? Pregando e falando algumas coisas que os líderes religiosos não estavam gostando. Na verdade, eles não acreditavam que Jesus era filho de Deus, né? Mas as pessoas queriam muito ver Jesus e eles ficavam com ciúmes, eles ficavam com inveja. E aí, Jesus falou algumas coisas que deixou os líderes religiosos enfurecidos. E aí, sabe o que eles quiseram fazer? Eles quiseram apedrejar, jogar pedra em Jesus e nos discípulos. Você imagina que coisa, era um costume da época deles lá, né? Imagina que coisa, você tá lá, daqui a pouco o pessoal começa a pegar pedra para jogar em você. Você faz o quê? Exatamente isso, garotinho e garotinha. Jesus e os amigos dele, os discípulos, eles atravessaram o Rio Jordão, que passava ali na beira da cidade, e eles foram embora de lá. E aí, eles foram para uma outra região, um pouco longe dali de onde eles estavam. Ai, mas aconteceu uma coisa muito chata. O Lázaro, que é esse amigão de Jesus, onde Jesus ficava lá na casa dele, né? Lázaro, Maria e Marta. O Lázaro ficou doente, mas ele não ficou com uma gripe assim não, com dor de dente, não é isso não. Ele ficou muito doente, muito doente. E os dias foram passando e o Lázaro não melhorava. Na verdade, ele foi piorando. Então, as irmãs dele mandaram uma pessoa lá onde Jesus estava para contar para Jesus que Lázaro estava muito doente e que elas estavam com medo. Então, lá no livro de João, no capítulo 11, no versículo 3... a gente lê que as irmãs mandaram alguém avisar Jesus que o Lázaro estava muito mal, e ele disse assim: Senhor, aquele a quem amas está doente. Quem é que Jesus amava? O Lázaro. Então elas mandaram esse recado para Jesus. E Jesus respondeu, isso está no versículo 4, ele diz assim: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Muito bem, então tá tudo bem, né? Tá tudo bem não. O Lázaro estava lá, muito mal, doente, não melhorava. E sabe o que Jesus fez? Jesus não fez nada. Ele ainda ficou mais 2 dias lá na cidade onde ele estava. Eu acho que talvez os amigos de Jesus estavam pensando assim: eu acho que Jesus vai curar o Lázaro por Wi-Fi, né? Ele vai curar só assim de longe, remoto, né? Cura remota. Mas não, Jesus não fez isso. E aí, passados esses 2 dias, Jesus disse para os seus amigos: olha, a gente deve voltar lá para ver o Lázaro. E os amigos ficaram apavorados, né? Porque vocês lembram da última vez que eles estiveram lá? O que aconteceu com eles? Quem lembra? Quem lembra? Isso mesmo! Os religiosos queriam, jogar pedra neles. Então, eles estavam com medo de voltar lá e ser agredidos por aquelas pessoas, né? Aí eles disseram: Jesus, será que é uma boa ideia? Então Jesus respondeu, olha só, vou ler de novo na Bíblia aqui, lá no capítulo 11, é João 11, versículos 11 até 15. Presta atenção que essa parte é super legal e importante. Jesus disse assim, olha, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Os discípulos disseram, Senhor, se ele dorme, ele vai melhorar. Mas Jesus disse, Lázaro morreu, e para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam.
mas vamos até lá. Aí você deve estar pensando, né? Como assim? Para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá para que vocês creiam. Como assim para que vocês creiam? Espera só um pouquinho que eu vou contar o fim da história e você vai entender porque que Jesus falou isso. Então Jesus, ele resolveu 2 dias depois ir para lá, mesmo com aquela ameaça de ser agredido pelos religiosos que queriam jogar pedra neles, né? E aí, isso é uma coisa... Os discípulos assim, vamos, não vamos, Jesus? Vamos lá! E eles chegaram lá e Lázaro de fato tinha morrido. E quando Jesus chegou, uma das irmãs de Jesus disse, Senhor, se o Senhor tivesse aqui, Lázaro não teria morrido. E aí Jesus disse para ela o mesmo que ele tinha dito para os discípulos, dizendo que aquela doença era ou seria para a glória de Deus e que não terminaria em morte. Mas como assim? O Lázaro já morreu, né? Então Jesus disse, olha, e estava todo mundo chorando, aquela tristeza, né? Olha, me levem lá no local onde Lázaro foi sepultado. E aí o pessoal foi. E todo mundo caminhando, aquela tristeza. E sabe, no meio do caminho, Jesus vendo Maria e Marta, as irmãs, tão tristes. Tem lá no capítulo 11 de João, esse versículo que é pequenininho, que ele diz assim, Jesus chorou. Ele ficou também emocionado e triste de ver a tristeza das irmãs e das pessoas, porque Lázaro era muito amado. E aí, quando Jesus chegou lá, onde Lázaro tinha sido sepultado, que era tipo uma caverna, né? É diferente, não é que nem na cidade que a gente mora agora, que tem cemitério, né? Então, existia uma caverna e eles colocaram uma grande pedra na porta e Jesus disse assim, tirem a pedra da porta! Aí o povo falou, Jesus tá louco, né? Porque o Lázaro já morreu, já faz alguns dias. Uma das irmãs falou assim, Senhor, já deve estar cheirando mal, já faz dias que ele está lá dentro. Mas Jesus disse para eles tirarem a pedra. E aí, quando eles tiraram a pedra, Jesus olhou para o céu e fez uma oração, pedindo para que Deus trouxesse Lázaro de volta à vida. Eu fico imaginando, sou meio medroso, sabe? Eu fico imaginando, eu assistindo aquela cena, se eu estivesse lá, daqui a pouco sai o Lázaro. Olha, tá escrito na Bíblia, garotinho e garotinha, depois você lê o texto lá de João 11. O Lázaro saiu de dentro da caverna, com o pano enrolado na cabeça, no corpo, parecendo uma múmia, eu acho, né? Imagina só que susto as pessoas tomaram, porque eles não imaginavam. Lázaro tinha morrido. E Jesus, pelo poder de Deus, trouxe Lázaro de volta à vida e ele saiu andando que nem uma múmia lá de dentro da caverna. Se nós lembrarmos como Deus é poderoso, isso nos dá esperança sempre que nós estivermos passando por algum momento ou uma situação difícil. Então, nós podemos escolher confiar em Deus e acreditar que Deus pode fazer algo bom, mesmo quando a situação não é boa, mesmo quando tem algo ruim acontecendo. Então, eu gostaria muito que você se lembrasse dessa frase que está aparecendo aqui. Olha só. Aconteça o que acontecer, lembre-se de quão poderoso Deus é. Vamos falar junto essa frase? Olha que legal. Aconteça o que acontecer, lembre-se de quão poderoso Deus é. Não se esqueça disso. Jesus orou a Deus, pediu e Lázaro, que tinha morrido, foi ressuscitado. Ele voltou à vida.
E Deus sempre vai cuidar de nós e vai, mesmo nas situações difíceis, transformar essa situação em algo bom, de acordo com o plano dele. Vamos orar? Endireita o corpinho aí, senta direitinho, fecha o olho para a gente falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos porque nós temos certeza que o Senhor cuida de nós, que as nossas vidas estão debaixo do teu cuidado, da tua proteção e, acima de tudo, do teu amor. E nós pedimos que o Senhor nos ajude a sempre ter esperança, sabendo que o Senhor, mesmo nos momentos difíceis, nas situações difíceis, o Senhor vai transformar isso em algo bom, porque o Senhor é poderoso e porque o Senhor nos ama. Então, nos ajude a nunca nos esquecermos do teu poder e do teu amor por cada um de nós. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Muito bem, garotinho e garotinha. Você, às vezes, pode ter uma dificuldade com a matéria na escola, você pode, às vezes, estar com uma briga com alguém, não entender o que está acontecendo direito, pode tem um problema em casa, papai, mamãe, sei lá o quê. Em momentos como esse, quando a gente fica naquela situação, a gente fica aflito, a gente tem que ter esperança. A gente tem que se lembrar de que Deus é muito poderoso e Ele pode fazer coisas boas a partir dessas coisas ruins. Não se esqueça disso. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima!